Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês para mais uma nossa aula da IBD. A nossa aula de hoje tem como tema Um amigo que ama exorta. E a nossa referência bíblica é o livro de 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. Portanto, você já pode deixar a sua Bíblia aberta neste livro e neste capítulo. Gostaria de começar agradecendo a Deus por este momento. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui neste momento, ó Pai, participando da aula da EBD, ó Deus, poder estar junto com todos os adolescentes, ó Pai, embora esteja cada um em sua casa, estamos unidos pelo seu amor, ó Pai. Lhe agradeço, Senhor, por esta oportunidade e que tudo o que for feito aqui seja de acordo com a sua vontade, para a sua honra e para a sua glória, ó Pai. Agradeço também pela proteção que o Senhor tem dado a todos, ó Pai. A saúde dos adolescentes, a saúde de seus familiares, a saúde dos nossos irmãos da Igreja Batista de Rio Bonito, ó Pai, neste momento tão conturbado, ó Deus, que estamos vivendo. Lhe agradeço, Senhor, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, geralmente você consegue saber muitas coisas boas sobre seus amigos. Mas há momentos em que você também pode saber sobre coisas ruins e até presenciar atos que seus amigos estão cometendo que desagradam a Deus. Por exemplo, na escola vieram contar para você que um amigo seu, da sua igreja e que frequenta a mesma sala de EBD, foi visto fumando. Qual seria a sua atitude? Você contaria ao pastor da igreja? Contaria aos pais dele? Ou ficaria indiferente a essa situação? Afinal, a vida é dele. Mas se você é amigo de verdade, precisa fazer algo. E muitas vezes não é fácil ajudar um amigo que está fazendo algo errado. Mas ficar indiferente e não fazer nada também é um sinal da sua falta de amor. Então, como ajudar este amigo que está fazendo algo errado, algo que desagrada a Deus? A Bíblia ensina que devemos exortar o nosso amigo quando ele está em pecado. Exortar significa conversar com o amigo para convencê-lo que fez algo errado, aconselhá-lo a se arrepender e ajudá-lo a fazer a coisa certa. Acompanhe a leitura de alguns versículos do livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Primeiramente, os versículos de 1 a 5. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Ela havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois mandou-a para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Agora acompanhe 2 Samuel 11 nos versículos 14 e 15. 2 Samuel 11, 14, 15. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra.
E acompanhe agora 2 Samuel 11, nos versículos 26 e 27. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Nestes versículos podemos ver vários atos errados de Davi. Em tempos que reis vão à guerra, Davi está no palácio. Observa uma mulher que está tomando banho. Tem informações que a mulher é casada com um dos seus guerreiros, que está na batalha defendendo o seu reino e mesmo assim comete adultério. Engravida a mulher e tenta consertar a situação à sua maneira. Chama Urias de volta da guerra e tenta de toda maneira levá-lo à sua residência para passar a noite com a esposa. Quando suas tentativas falham, ele toma uma atitude extrema e planeja o assassinato de Urias, enviando ordens para Joabe colocar Urias na frente de combate para que morresse. Com a morte de Urias, Davi toma como esposa a Batseba e acredita que tudo foi resolvido. Mas vejam o final do versículo 27 de Samuel 11, de 2 Samuel 11. Diz que Deus não se agradou do que Davi fez. E no versículo 1 de 2 Samuel 12, Deus envia um amigo para exortá-lo. Vamos acompanhar? 2 Samuel 12, versículo 1 diz: O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Natã foi enviado para exortar a Davi. Agora vamos aprender com Natã quais os passos que devemos seguir para exortar um amigo quando descobrimos que ele fez algo que desagrada a Deus. Primeiro passo: tenha certeza do que aconteceu. Procure confirmar os fatos. Cuidado para não ser um portador de boatos. Cuidado para não espalhar fake news. Não aumente os fatos. Não se deixe levar pelo que os outros falam. Não acredite em tudo o que dizem. Ao procurar Davi para exortá-lo, o profeta Natã tinha certeza dos fatos. Ele sabia exatamente o que Davi tinha feito de errado. Natã não foi levado por fofocas, não foi levado pelo ouvir dizer, nem pelo acho que. Natã sabia que Davi havia cometido um pecado de adultério e, em consequência deste ato, cometeu também um crime de assassinato. Passo 2. Exorte a pessoa certa. Davi foi quem adulterou e mandou matar um homem. Então, foi Davi que Natã foi exortar. Natã procurou exortar somente a Davi, conforme lemos em 2 Samuel 12, no versículo 1. Natã não mandou recadinhos, não falou com a mãe, nem com outro amigo. Natã foi direto a Davi. Amigo que é amigo, vai direto ao amigo. Não fica difamando ou falando pelas costas para os outros. Contar o pecado de um amigo para outra pessoa não edifica a ninguém. É pura e simplesmente fofoca. O livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 9, diz que você deve resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revelar o segredo de outra pessoa. Passo 3. Exorte falando a verdade. Falar a verdade nem sempre é fácil. E falar a verdade para um amigo que não quer ouvi-la é mais difícil ainda. Por isso, é fácil encontrar pessoas que, ao procurar um amigo para exortá-lo,
exageram ou minimizam a gravidade dos fatos. Por exemplo, você está na escola e vê dois amigos seus discutindo aos gritos. Uma maneira exagerada de contar os fatos seria dizer que eles estavam brigando e saíram socos e pontapés. Uma maneira de diminuir os fatos seria dizer que os dois estavam apenas conversando. O fato real é que eles estavam discutindo aos gritos, mas não houve socos nem pontapés. Mas também não era uma simples conversa, e sim uma discussão. Lembre-se, uma verdade exagerada é uma mentira disfarçada. Lembre-se bem que uma verdade minimizada também é uma mentira disfarçada. O livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, nos diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Passo 4. Exorte com amor. Natã falou a verdade para Davi em amor. Ele não brigou com Davi, nem aproveitou para jogar umas verdades na cara. Você já ouviu falar algumas pessoas que não sabem mentir, que preferem sempre dizer a verdade, doa a quem doer? Pois é, muitas vezes essas pessoas também não sabem dizer a verdade. O que elas esperam é simplesmente uma oportunidade para humilhar as pessoas. A verdade precisa ser dita sempre, mas não precisa causar dor. Natã não desrespeitou Davi por causa de seus erros, mas foi firme ao dizer a verdade. Natã exortou Davi com amor, sendo sincero e amoroso. Falar a verdade sem amor é apenas agressão. E também amar a pessoa e não falar a verdade é apenas fingimento. Passo 5. Exorte buscando restaurar o amigo. Você só deve procurar um amigo para exortá-lo se quiser ajudá-lo a ser restaurado. A motivação ao confrontá-lo deve ser o desejo de vê-lo se arrepender e reparar o seu erro. Não seremos bem-sucedidos se as nossas motivações forem ódio, vingança, desejo de chantageá-lo, vontade de jogar na cara ou desmascará-lo. É preciso ser motivado pelo amor e pela expectativa de vê-lo se arrepender, corrigir o erro e não voltar mais a cometer o mesmo ato. Vamos verificar lá em 2 Samuel 12, no versículo 13, qual foi a reação de Davi ao ser exortado por Natã. 2 Samuel 12, no capítulo 13, no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou os seus pecados. Você não morrerá. Davi reagiu com muito temor, arrependeu-se e teve seu pecado perdoado, e foi restaurado. Davi não ficou procurando desculpas, nem jogou a culpa nos outros, mas admitiu corajosa e humildemente: eu pequei. Nem sempre as pessoas, ao serem exortadas, reagem como Davi. Muitas pessoas são duras de coração, mas, independente disto, devemos exortá-los com amor. Todo o pecado marca a vida do homem. Deus sempre vai perdoar o pecado, mas nem sempre vai livrar das consequências do pecado. Davi foi perdoado, porém os seus atos pecaminosos iriam repercutir mal em sua família e causar-lhe muitas tristezas. Em 2 Samuel, no capítulo 12,
do versículo 9 ao versículo 12, vamos conferir quais foram as consequências dos atos de Davi. 2 Samuel 12, versículos de 9 a 12. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou como mulher a mulher de Urias, o Hitita. Assim diz o Senhor: da sua própria família tomarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outra, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Davi, mesmo aceitando a exortação de seu amigo e sendo perdoado, não deixou de sofrer as consequências de seus atos pecaminosos. Então, faça a sua parte. Zele por seus amigos, não deixe que se entregue ao pecado, e quando for a sua vez de receber exortação, aceita com humildade e arrependimento. Vamos agora, neste momento, orar a Deus para encerrarmos esta aula e pedindo a Ele humildade e arrependimento nos momentos de exortação. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais este momento, ó Pai, que a Tua mensagem tenha chegado ao ouvido e ao coração de todos os adolescentes, ó Pai, ao nosso também, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a termos humildade, ó Pai, no momento em que formos exortados em amor, ó Pai, pelos amigos, pelos familiares, por Ti, ó Deus. Dê-nos um coração humilde para aceitar e reconhecer os nossos erros, ó Pai. Ajuda-nos também, Senhor, a exortar aqueles que precisam, ó Pai, aqueles amigos que estão cometendo atos que desagradam a Ti, ó Pai, né, que estão fazendo coisas consideradas ruins, ó Deus. Que o Senhor também nos dê a coragem e a determinação para exortá-los em amor, ó Pai, diante da Tua palavra e do Teu amor, ó Deus. Assim que eu oro e lhe agradeço, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E agora o desafio para vocês é que procurem contar para a gente, fazer um vídeo contando se em algum momento você já exortou um amigo, como se você se sentiu exortando e qual foi a reação do amigo diante dessa exortação. Você não precisa esclarecer os fatos, né? Não precisa falar o nome de amigos, apenas diga, né, se você já exortou, como se sentiu e qual foi a reação de um amigo. No meu caso, eu já tinha comentado em sala de aula de vocês que estava exortando um amigo que estava em adultério e pensava em abandonar a família. Eu me senti usado por Deus à medida do possível, em que foi possível exortá-lo, né? Me senti bem ao fazer isso, mas também me senti frustrado porque a reação dele foi negativa e ele acabou cometendo, né, o ato errado, um ato pecaminoso, um ato que desagrada a Deus, mas pelo menos o Senhor me deu forças e eu não deixei de exortá-lo, ok? Obrigado a todos vocês pela participação, né? Obrigado pela boa vontade, pela garra, pelo
a vontade que vocês têm demonstrado ao participar dos nossos desafios, assistir às nossas aulas, e que Deus proteja e guarde todos vocês e todos os seus familiares, até passarmos por este momento e podermos nos reunir novamente, conversar, nos abraçarmos como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo novamente. Obrigado.